Fala pessoal, estamos de volta para mais uma aula linda e maravilhosa química, tá? Vamos lá então. Gente, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, curtir e comentar, tá? Façam comentários construtivos, se não gostou, fala o que gostou, não critique por criticar, porque parece que é uma crítica vazia, ok? Então fala aí o que é bom e o que é ruim e o que a gente pode melhorar. Mas vamos aí para aula. Gente, hoje nós vamos aprender sobre relações entre átomos, sobre semelhança entre átomos. Então eu vou pegar vários átomos e vou falar o que eles têm em comum, tá? E aí eu tenho 4 relações básicas. Só que antes da gente dar essas 4 relações básicas, eu quero que você lembre o seguinte: sempre um átomo, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o símbolo dele, um númerozinho em cima, que é o número de massa, e um númerozinho embaixo, que é o número atômico ou o número de prótons, tá? O número de nêutrons eu vou obter subtraindo massa menos prótons, ok? Subtraindo de cima menos de baixo, eu acho o número de nêutrons. E aí vamos para as nossas relaçõezinhas aí. Primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: quando eu falo relações, semelhanças, quando eu falo que dois átomos são isótopos, a palavra iso significa igual. Igual o que, Joyce? Igual prótons. Então, isótopos são átomos que têm os números de prótons iguais. Mas, Joyce, o número de prótons não é o número que vem embaixo? Sim, justamente. Então, quando o número de baixo é igual, eu falo que esses átomos são isótopos. Então, este átomo com este átomo e este último átomo aqui são isótopos. Outro exemplo, você já ouviu falar do carbono 12 e o carbono 14. Bom, se é carbono, lembra que o que caracteriza o átomo não é o número de prótons? Se é carbono, o simples fato de ser carbono e carbono, carbono e carbono, já fala que são isótopos. Mas se você for olhar na tabela periódica, olhar, o carbono tem número atômico 6, e aí o outro, se é carbono, também número atômico 6, tá? Então, quando se trata de um mesmo elemento, já posso garantir que são isótopos. Porque o que faz o elemento ser carbono, nesse caso aí, ó, é o número de prótons, C6, beleza? Bom, então isótopos significa ter prótons iguais. Se os prótons são iguais, a massa e os nêutrons têm que ser diferentes, tá? Porque se tiver tudo igual, aí é o mesmo átomo, ok? Então, quando tem prótons iguais e massa e nêutrons diferentes, ok? Isóbaro, gente. Isóbaros, iso significa igual e o agem significa número de massa. Então, é quando eu tenho um número de massa igual, tá? E aí, se o número de massa é igual, o resto tem que ser diferente. Os prótons e os nêutrons têm que ser diferentes. Tá? Então, dá uma olhada aí. O número de massa não é o número que vem em cima? Então, sempre que a parte de cima for igual, esses dois elementos aí serão isóbaros, tá? Então, esse elemento aqui e esse aqui são isóbaros. Por quê, Joyce? Porque o número de massa é igual, o número de cima é igual, ok? Quando o número de baixo for igual, isótopos. Quando o número que vem em cima é igual, são isóbaros, tá? Isótonos, o que é isótonos? Isótonos é quando tem igual o número de nêutrons, ou seja, o número de nêutrons aí é igual. Se o número de nêutrons é igual, o resto é diferente. Massa e prótons têm que ser diferentes, tá? E aí, número de nêutrons. Lembrando que o número de cima é a massa, o número de baixo é o número de prótons. E como é que eu obtenho o número de nêutrons? Subtraindo um do outro. 24 menos 12, 12. Então, esse elemento aí, o magnésio, tem 12 nêutrons. E o sódio, gente? Se eu pegar a massa e subtrair menos os prótons, né? 23 menos 11, 12. E aí, observa que tanto o sódio quanto o magnésio tem o mesmo número de nêutrons. Nossa, tem nêutrons iguais, ou seja, esses dois elementos são isótonos, ok? Agora, mais uma, isoeletrônicos. O que é o isoeletrônicos? É quando tem o mesmo número de elétrons.
Então, os elétrons são iguais, tá? Agora que são elas, eu queria que vocês lembrassem algumas cositas aí. Olha só, esse magnésio aqui, ele é um átomo, toda vez que eu vejo carga positiva, eu lembro que é um átomo que perdeu 2 elétrons, perdeu 2 cargas negativas, por isso que ele ficou positivo, tá? Não esquece isso não, toda vez que for positivo é porque perdeu elétrons. Então, era um átomo que tinha 12 cargas positivas e 12 cargas negativas, elétrons, e aí ele perdeu 2, 12 perde 2, ele tem um total de 10 elétrons. Esse aqui, como não tem expoente nem positivo nem negativo, ele é um átomo, ele é neutro, tá? Ou seja, a mesma quantidade que ele tem de prótons, ele tem de elétrons. O que significa o negativo, gente? Significa que a espécie ganhou elétrons. Nesse caso, ganhou carga negativa, elétrons. Nesse caso, ela ganhou quantos elétrons? 1. Quando não tem nada, é 1. Então, era um átomo que tinha 9 prótons e 9 elétrons. E aí, quando aparece essa carga, significa que ele ganhou 1. 9 ganha 1. Adivinha quantos elétrons que essa espécie tem? 10. Então, esses casos aqui, ó, esqueci esse nome com carga positiva, se chama cátion, tá? Essa espécie com carga negativa se chama ânion. E quando não tem carga nem positiva e nem negativa, isso aqui é um átomo, tá? Essas espécies aqui, ó, o cátio, o átomo e o ânion, as 3 espécies são isoeletrônicas. Joyce, por que elas são isoeletrônicas? Gente, porque tem um número de elétrons iguais, tá? Então, flashback aí. O que são isótopos? São átomos que têm os prótons iguais. Isótopos, nossa, engraçado, né? Tem um P no meio. Tem os prótons iguais. Isóbaros, tá? É porque tem a massa, o número de massa igual. Isótonos é porque tem um número de nêutrons iguais. E isoeletrônicos, elétrons iguais, ok? Então, baseando aí nesses conceitos, vamos fazer alguns exercícios aí. E aí, vamos lá. Observe os átomos, tá? E aí é correto afirmar o que do que. Gente, olha só, o número de cima é o número de massa, o número de baixo é o número de prótons. E se eu quiser saber o número de nêutrons, eu tenho que subtrair o de cima menos de baixo. 39 menos 19, 20. Aqui, 40 menos 20, 20. Aqui, do elemento Z, 49 menos 19, 30. E do elemento A, quantos nêutrons aí? 19. Agora sim. Vamos lá, letra A, X e Z. X, cadê? E Z. São isótonos, ou seja, tem o mesmo número de nêutrons? Falso, tá? Y e Z, cadê o Y? Tá aqui. Y tá aqui e Z tá aqui. São isótopos, tem o mesmo número de prótons, esse númerozinho que vem embaixo aí, ó, tá vendo aí? São isótopos, tem o mesmo número? Não, é 20, o outro é 19. Falso. Z e A são isótonos? Z e A. Nossa, olha aqui o Z, gente. E olha aqui o A. São isótonos, tem o mesmo número de nêutrons? Não, aqui é 30, aqui é 19. Falso. X e A são isóbaros? Gente, vou até mudar a cor aqui para vocês enxergarem melhor. X e A são isóbaros. O que é isóbaro, gente? Isóbaro é que tem o mesmo número de massa. Lembra que o número de massa não é o número que vem em cima? A massa aqui, ó, é quanto? 39. O número de cima aqui é quanto? 39. X e A são isóbaros, tem o mesmo número de cima? Verdadeiro. Então, a alternativa correta é a letra D de Deus, de dedo. Aqui, outro exemplo. Sabendo que 2 elementos químicos, esses dois aqui, A e B, são isóbaros. Isóbaros. É correto afirmar que o número de nêutrons de A e o número atômico de B são, respectivamente, o quê? Pessoal, preste atenção, quando ele fala que A e B são isóbaros, o que significa falar que são isóbaros? Que a parte de cima é igual, ou seja,
A massa que eu tenho em A é igualzinha à massa que eu tenho em B. Se ele falasse que era isótopo, aí a parte de baixo é igual. Como ele falou que são isóbaros, eu posso falar assim, olha, 6x mais 8 igual a 3x mais 20, tá? Virou uma equaçãozinha do primeiro grau, letrinhas para o lado, números para o outro, 6x menos 3x é igual a 20, 8 passa negativo, 3x igual a 12x igual a, e o número que eu multiplico por 3, que dá 12, 4. Achamos o valor de x. É isso que o exercício quer? Não, não é isso. Mas observa o seguinte, se eu tenho o valor de x, dá para achar os valores de A, e em cima aqui não é 6 vezes x, que é, quanto que vale o x? 4, 6 vezes x mais 8. Eu posso achar esses números aqui, substituindo o x e fazendo continha. 6 vezes 4, 24. 24 mais 8, 24 mais 8, dá um bug aqui, 32. O número de baixo aqui no A, olha só, não é 3 vezes x, o x não é 4, mais 3, 3 vezes 4, 12, mais 3, 15. Pronto, achei os valores aí, ó. B, como eu sei o valor de x, 3 vezes x, 3 vezes, o x vale 4, 3 vezes 4, mais 20, 12 mais 20, 32. E o número de baixo? 2 vezes 4, 2 vezes, quanto que vale o x, perdão? 4, mais 8, só substituir, ó, no lugar do x a gente coloca 4. 2 vezes 4, 8, 8 mais 8, 16. E aí, que o exercício quer saber? Vou mudar a cor aqui para ficar bonitinho. É correto afirmar que o número de nêutrons de A... Nêutrons, como é que eu acho nêutrons? Não é só pegar a massa e diminuir menos o número de prótons? 32 menos 15, 17. O número de nêutrons de A e o número atômico de B, o que é o número atômico? O número de prótons, tá? O número atômico de prótons é a mesma coisa, é o número que vem embaixo, tá? O número atômico de B é quanto? 16. Então, a resposta aí é 17 e 16. Letra E de esperança, ok? Mais uma aí. Vamos lá, então. Um determinado átomo X, né, de massa 80, vou até escrever isso aqui, ó, X de massa. Por que você sabe que é massa? O número que vem em cima sempre é massa. Possui 40 nêutrons e é isótopo de Y. Isótopo, vou escrever isso aqui, ó. Esse com esse aqui são isótopos. Isótopos. X e Y são isótopos. Isótopo de Y, que tem em sua estrutura 38 nêutrons. O Y tem na sua estrutura 38 nêutrons. Ok. Sabendo que Y é isóbaro de Z, Y, vou escrever de cá, ele é isóbaro de Z, isóbaro, cujo cátion trivalente Z, cujo cátion, o que é cátion? Positivo. Trivalente é 3 vezes positivo, ele é 3 mais, tá? Cátion é sempre positivo. Trivalente é 3, for bivalente 2, então 3 mais aqui. Esse cátion trivalente tem 35 elétrons. Através dessas informações, determine respectivamente o número atômico de X, tá? O número atômico de X, olha o que ele quer. O número de massa de Y e o número de nêutrons de Z. Partindo dessas informações aí. Então, vamos resolver os nossos exercícios aí. Bom, essas informações que estão aí foi o que eu peguei no exercício. Agora, preste atenção no seguinte. Prótons mais nêutrons não me dá massa? Massa não é prótons mais nêutrons. Nêutrons mais prótons, tá? Que número que eu coloco aqui, ó? Lembra que o número de cima é a massa? A massa é o resultado da soma desses dois aqui embaixo? 40 mais quanto para dar 80?
40. Então, aqui, ó, o número de prótons de X aqui, ó, é 40. Sabendo que X e Y isótopos, o que é isótopos? O número de prótons é igual. O número de prótons é o que vem embaixo. Se aqui é 40, aqui só pode ser 40. Eles são isótopos, tá? Agora que eu tenho o número de prótons e o número de nêutrons, dá para achar a massa lá em cima? 40 mais 38, 78. Então, a massa de Y é 78, ok? Agora, sabendo que Y é isóbaro, o que é isóbaro? Isóbaro tem a mesma massa, ou seja, tem o mesmo número de cima, tá? Se aqui é 78, aqui tem que ser 78. Y e Z são isóbaros, tá? Agora, uma outra informação que eu posso tirar aqui para o Z. Gente, o que significa esse 3 mais aqui? Toda vez que é mais, significa que a espécie perdeu 3 elétrons, ou seja, ela tem 3 elétrons a menos do que o número de prótons, tá? Então, se esse cátion 3 mais tem 35 elétrons, 3 elétrons a menos do que os prótons, então ele tem que ter 38 prótons, ou seja, o número atômico dele é 38. 38 perde 3, por isso que fica 35 elétrons aí, tá? Então, o elemento Z tem 38 prótons, a massa 78, número de prótons 38, e o número de nêutrons, só subtrair esses dois aí, que dá 40. E aí a gente consegue responder o que o exercício pediu. Determine o número atômico de X, 40. Número atômico de prótons é a mesma coisa. Determine o número de massa de Y, 78. E o número de nêutrons do isótopo de Z. Então, a resposta aí tem que ser 40, 78 e 40. 40, 78, 40, letra E de esperança, ok? Bom, gente, então ficamos por aí. Qualquer dúvida, qualquer problema, estou à disposição de vocês, ok? Beijo, abraço, tá? Até mais.